Senhoras e senhores, chegamos com o apresentador de todos os podcasts, o mais charmoso. Quem concorda, respira. Sem mais delongas, a gente sabe que o nome do podcast se chama De Propósito. Não é à toa, é intencionalmente. Propósito, porque o nosso propósito ele tem a ver com pessoas. Basicamente, ele se resume em a gente servir alguém. A gente está aqui com o nosso podcast e a gente vai estar falando sobre isso porque para cumprir o nosso propósito aqui na Terra, a gente precisa de pessoas. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, apesar do atraso. Que gente, isso. Deus está na frente, né? Do que, né? Do que, né? Mas Deus está na frente, chegamos aqui, molhado, encharcado, mas chegamos. Pedindo por uma toalha, mas chegamos e vamos dar início a esse se fosse algum tempo atrás, ele seria um dos animais da Arca de Noé. Daria pra entrar. Daria pra entrar. É o único animal que fica sozinho. Gente. Então, irmão, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre quem é o Daniel, quem é esse cara que vos fala aqui, que tá juntamente com a gente. Fala um pouco pra gente aí. Eu me chamo Daniel Marsoli, popularmente conhecido como Marsoli. Acho que 3 pessoas me chamam de Daniel ultimamente, mas eu sou assembleiano, seu irmão na fé. Sou um aluno do Lucas. O Lucas é o meu tutor, ele sabe disso. Aprendo muitas coisas com ele, a gente troca bastante ideia, como ele falou, nada disso é ensaiado. São coisas que a gente já tem no nosso dia a dia, que a gente estuda, que a gente conversa, mas como eu tava falando com ele, coisas que a gente nunca pôde aprofundar tanto pela falta de oportunidade de conversa presencial, né? Mas hoje a gente tá aqui pra desenvolver bastante coisa, tanto eu quanto o Lucas, um rapaz muito inteligente. Que isso, tá puxando saco. Para. Você sabe que você mora aqui. Olha só. Como ele mesmo disse, vai ser um prazer, porque normalmente a gente troca muita ideia, mas geralmente assim é corrido, a gente não tem muito tempo assim ocioso, normalmente a gente tá sempre envolvido ali estudando e tal, tanto eu quanto ele. Mas, irmão, vamos começar com uma já quente né? Vamos começar esquentando isso daqui, porque a gente veio aqui pra se aprofundar. E, cara, me explica uma coisa. Deus, ele é onipresente, certo? E como se explica o fato dele dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estaria? Como que se explica isso? Mas assim, eu gostaria que você colocasse um ponto assim, se aprofundasse, obviamente, eu sei que você vai fazer isso, mas colocasse de uma forma que todos pudessem compreender, assim. Uma pergunta muito boa, porque ela é muito utilizada em cultos que tem poucas pessoas. Sim. Onde geralmente ou o pastor ou a pessoa que ora, ela diz a frase, não tem problema a pouca quantidade de pessoas no culto, a baixa quantidade de pessoas no culto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estará presente. É sempre muito colocado assim, só que isso que Deus se refere é a questão da justiça dele, porque era muito comum, até hoje você ver julgamentos ocorrerem na presença de 2 ou 3 testemunhas ou mais. Então, o contexto que se refere a isso de onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estará presente, se refere à questão da justiça dele. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas ali, a justiça de Deus vai estar, porque tem pessoas testemunhando o que aconteceu, pessoas testemunhando a verdade e o que de fato ocorreu. Uma passagem muito popular é a da mulher adúltera, onde não havia testemunha, ninguém que presenciou o caso, as pessoas só estavam acusando, e era um julgamento forçado, um julgamento buscando emboscar Jesus, quando na verdade estava fora disso, porque não tinham as testemunhas, então Deus não estava ali porque não havia justiça dele, porque não havia pessoas que testemunhassem aquilo. Então isso não se refere à onipresença de Deus, porque a onipresença de Deus ela não anula a onipresença ela não de Deus, tem, né? Ela não tem uma condição, ela não precisa que tenha 2 ou 3 pessoas. Ela simplesmente ocorre porque Deus é onipresente. Esse é o atributo de Deus. Então isso se refere à justiça de Deus no sentido de algum caso a ser julgado. Eu gostaria que você, que está aqui agora conectado com a gente, pegasse esse link e enviasse para o máximo de pessoas que você puder. Envia no link da família, do grupo do futebol, porque eu tenho certeza que as palavras que aqui vão ser liberadas vão ser extraordinárias. Bem-vindo ao podcast De Propósito, onde tudo pode acontecer, mas não por acaso.